Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam se cuidando, espero que esteja tudo tranquilo por aí. E hoje eu trouxe um assunto bem legal para a gente discutir, um assunto muito importante, que é a questão da cartografia, né? Essa aula ela pode servir tanto para o primeiro ano, a partir dos módulos 7 e módulo 8, quanto para a turma do cursinho, do curso extensivo, da frente 2, com os módulos 3 e módulo 4, tá? Então a primeira questão que eu trouxe aí para a gente discutir é um mapa do século XVI. Eu acho que nesse ponto dá para a gente discutir dois aspectos interessantes. O primeiro que é assim, todo mapa sempre trará uma visão ideológica de quem o fez, tá? Então ele sempre traz o ponto de vista do seu cartógrafo, do geógrafo que desenvolveu essa projeção, que desenvolveu esse mapa. A segunda questão é que assim, não existem mapas errados, né? Mas ao mesmo tempo que não existem mapas errados, também não existem mapas que representam a Terra 100% perfeito, tá? Ela sempre vai apresentar uma deformação, né? Do ponto de vista matemático, a Terra ela é uma esfera. Do ponto de vista geográfico, a Terra é uma geóide, né? Fora os terraplanistas aí, mas eu imagino que não seja o caso aqui porque a gente está discutindo ciência, tá? Então, esse é um mapa do século XVI, é um mapa que traz uma representação aí com vários elementos, a questão da vegetação presente no Brasil, a questão indígena, ou seja, inúmeros elementos aí, só para iniciar um pouquinho essa discussão nossa sobre a aula de cartografia. E daí nessa sequência eu coloquei para vocês uma frase muito interessante que diz assim: os mapas não são objetivos e nem exaustivos. Eles não são a realidade e sim a sua interpretação. A execução dos mapas é resultado de uma longa série de escolhas, de leituras subjetivas, de maneira de ver, e às vezes, muitas vezes, quase sempre, né, de manipulação. Tá? Então esse tem o objetivo aí principal dessa questão cartográfica. E daí o primeiro assunto, a gente vai trabalhar sobre classificações de projeções. E daí a gente vai falar bastante sobre isso agora, né? Nós temos aí, basicamente, três formas de classificar uma projeção cartográfica em relação à sua superfície. O primeiro ponto é a projeção cilíndrica, depois nós vamos discutir um pouquinho da projeção cônica, e depois da projeção plana, tá? Então a projeção cilíndrica, ela traz aí como se eu envolvesse um globo, né, envolvesse em um globo, um papel, uma folha de sulfite, e depois fizesse a sua representação, né? A maioria das projeções que a gente costuma levar em sala de aula, quando o professor leva um mapa carregado aí, né, hoje mais nem tanto, elas são projeções cilíndricas. Bom, o que tem de interessante para a gente perceber, né? Existe algo chamado de ponto de tangente, tá? Então, o ponto de tangente, ele é o ponto de maior, é o ponto de encontro dessa projeção, tudo bem? Ele é o ponto que vai sofrer a menor deformação. Então, por exemplo, esse é um tipo de projeção cilíndrica comum, tá? E esse ponto de tangente, ele está justamente nessa faixa equatorial. Então, quando você olha aqui nessa região, a linha do Equador, você pode perceber que essa área é a área que menor vai sofrer deformação em relação às áreas de elevadas latitudes. Tá? Nós vamos discutir melhor sobre isso depois. A princípio é isso que eu queria trazer para vocês. Mas, uma das projeções cilíndricas mais famosas que nós temos é a projeção de Mercator. Ó, olha a linha do Equador aqui, né? Olha como ele traz um viés ideológico a partir do momento que tudo isso representa o hemisfério norte. E só isso representa o hemisfério sul. Tá? Perceba, por exemplo, a Groenlândia, que tem uma superfície aí de 1,9 milhão de quilômetros quadrados, ela é do mesmo tamanho que a Península Arábica, mas no caso ela está sendo representada de uma maneira muito diferente, né? Ela está sendo representada de uma maneira muito distorcida. Ela parece ser maior, inclusive, do que a própria América do Sul. E lembra vocês que o Brasil tem cerca de 8 milhões de quilômetros quadrados, 8 milhões e meio de quilômetros quadrados.
Tá? Então, consecutivamente, essas áreas que estão distantes do ponto de tangente, elas apresentam maior deformação. Vamos pegar, por exemplo, a Rússia, né? Tá? Envolvi a Rússia um pouquinho mais, aí peguei até um pedaço da China. Mas a Rússia, ela tem mais ou menos 17 milhões de quilômetros quadrados. Isso comparado ao continente africano, o continente africano tem 33 milhões de quilômetros quadrados. Tá? Então a gente percebe que essa projeção ela traz uma deformação bem grande em relação ao distanciamento do seu ponto de tangente. Tá? O Enem ele trouxe uma vez numa prova de segunda aplicação, não de primeira, tá? Esse tipo de projeção cilíndrica. Ou seja, nós temos a projeção cilíndrica normal, a projeção cilíndrica transversal, né? E daí você percebe que o ponto de tangente muda, e uma projeção cilíndrica oblíqua. Tá? Elas são muito feias, essas duas aqui. Assim, não vejo elas em utilização alguma. Nem coloquei no slide aí, porque é mais importante para a gente sempre a projeção cilíndrica normal. Tá? Então vou deixar esse detalhe para vocês. Depois nós temos a projeção cônica. Daí você percebe que a projeção cônica tem o ponto de tangente também na linha do equador, tá? Esse tipo aqui. Agora, a projeção cônica tem um fato interessante, né? Primeiro que os meridianos, eles estão convergindo todos para o centro, né? Segundo que os paralelos, eles formam semicírculos. Então, a projeção cônica, ela não é um tipo de projeção que ela é utilizada para representar todo o planeta, como é, por exemplo, a projeção cilíndrica. A projeção cônica, ela é boa para representar metade do planeta. Então, ou o hemisfério norte, ou o hemisfério sul, ou o continente americano, tá? Vamos dar uma olhada aqui no próximo slide. Você pode observar, então, a primeira projeção cônica, ela representa a América e uma partezinha da África e Europa, né? Mas dá para destacar o continente americano. E na segunda, ela destaca apenas os países do hemisfério norte, tá ok? E o segundo tipo de projeção, dessa primeira classificação que a gente vai trabalhar, é a projeção plana ou azimutal. Tá? A projeção plana ou azimutal, também nós vamos ter que trabalhar a questão do ponto de tangente. Nós temos aí a projeção plana ou azimutal polar, equatorial e a oblíqua. Tá? Então, só para a gente observar, deixa eu achar meu mouse. A projeção plana ou azimutal oblíqua, perceba que a ênfase dela, o ponto de tangente dela, inicia-se, tangencial, né? Inicia-se na região da linha do Equador. Tá? Então, quando ela é destacada, primeiro que ela não está destacada no planeta todo. Segundo que ela está dando um destaque para a questão da linha do Equador, mas começa a apresentar deformidades nas áreas de elevada latitude. Olha, uma projeção que eu nunca vi cair, tá? Mas fica aí para vocês. Agora, a projeção plana ou azimutal oblíqua, ela é muito interessante. Por quê? Primeiro porque ela pode ser construída a partir de qualquer ponto. Então, se eu quiser iniciar a construção dessa projeção a partir da Índia, do Brasil, da Antártida, eu posso, tá? E por esse fato, pelo fato dela ser construída a partir de qualquer ponto tangencial, ela pode ser utilizada como uma projeção de caráter geopolítico, tá? Como é o caso, por exemplo, dessa projeção aí em que o Brasil está sendo destacado. Essa projeção, você pode perceber que ela apresenta o mesmo distanciamento entre os meridianos e também o mesmo distanciamento entre os paralelos. Tá? Guarda essa observação, porque isso se chama projeção equidistante. Tá? E a gente vai conversar sobre ela daqui a pouquinho. Então, essa projeção é uma projeção azimutal oblíqua. Na sequência, nós temos a projeção mais abordada de todas. Sim, vários vestibulares já abordaram sobre isso. E a projeção plana azimutal polar. Plana ou azimutal polar, né? O símbolo aí, o símbolo da ONU. Você percebe que o ponto tangencial dessa projeção
é o Polo Norte, né? Então uma tentativa aí de você ter uma neutralidade quando ela vai ser construída, tá bom? Bom, então primeiro nós fizemos a classificação em relação à superfície, né? Agora a gente classifica quanto à área e quanto à forma. E essa parte é muito importante que a gente converse sobre ela, justamente para que não fique uma decoreba, tá? Então vamos lá, vou explicar para vocês bonitinho. Primeira questão é assim, ó. Nós temos aí a classificação quanto à área e a forma de 4 formas, tá? Nesse slide está aparecendo 2. A primeira é a classificação conforme, né? Então o que é conforme? Você pode observar que essa projeção aqui é a projeção de Mercator, tá? Ela é uma projeção muito importante, nós vamos falar só sobre ela daqui a pouco. Você percebe que o contorno da América do Sul é bonitinha, que o contorno da Groenlândia é bonitinha, da África, da Austrália, o contorno dá uma belezinha. Ou seja, a forma está correta. Mas você já viu, né, eu comentei com você anteriormente, que algumas dessas áreas elas apresentam grandes deformações, como por exemplo a Groenlândia e por exemplo a Península Arábica. Então essa projeção, além de ser uma projeção cilíndrica, ela é uma projeção conforme. Por que conforme? Porque ela mantém a forma, mas ela distorce a área. Tá? Então a forma está belezinha, mas a área está distorcida. O segundo tipo de classificação é a equivalente, que é justamente o contrário da projeção conforme. Tá? Essa projeção aqui é a projeção de Peters, nós também vamos conversar sobre ela daqui a pouco. A projeção de Peters, você percebe que ela dá uma alongada nesses países do hemisfério sul, né? Ela meio que dá uma destacada, ela deforma isso. Então, o que acontece com a projeção de Peters? A projeção de Peters, ela mantém a área, porque a área está belezinha, mas a forma está um horror, tá? Por isso é uma projeção equivalente. Mantém a área, mas distorce a forma. Beleza? Bom, na sequência, nós temos as projeções equidistantes e afiláticas. Tá? Vou começar pela equidistante, que foi a que eu falei agora. Né? Eu disse que a equidistante ela é muito utilizada com caráter geopolítico. Equidistante significa a mesma distância. Tá? Então, a distância de um ponto a outro ela é precisa. Essa distância entre os meridianos e entre os paralelos. Tá? Por exemplo, essa projeção aqui ela é uma projeção azimutal oblíqua equidistante. E aí a cereja do bolo vem essa daqui, a projeção afilática. Tá? Essa projeção que vocês estão vendo aqui é a projeção de Robinson. A projeção de Robinson é uma projeção que passou a ser recentemente abordada nas provas de vestibulares. É por isso que eu falei que é a cereja do bolo. Tá? E ela é uma projeção que ela altera tudo. Ela altera tanto a forma como a área. Tá? E a ideia quando ela altera a forma e a área é justamente que as distorções, né, não sejam tão gritantes. Então ela parece o quê? Ela parece uma projeção bonitinha, parece que está tudo certinho, né? A área, a forma, mas para que isso acontecesse, ele precisou deformar tudo. Então ela é uma projeção que a gente chama de projeção afilática, é a projeção de Robinson, é uma projeção bastante importante. Tá? Bom, e daí vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas projeções. Tá? Eu deixei aqui para vocês as observações, mas eu vou explicando ela a partir das próprias imagens. Beleza? Então essa é a projeção de Mercator. A projeção de Mercator, a projeção de Mercator ela é uma projeção datada do século XVI. Ela foi muito utilizada para traçar aí as rotas marítimas, né? E ela tem uma visão que a gente chama de visão eurocêntrica. Vamos só observar, ó. Aqui está a linha do Equador, né? Então essa é uma projeção cilíndrica. Além de ela ser uma projeção cilíndrica, ela é uma projeção conforme, porque ela mantém a forma, mas distorce a área. Já falamos sobre isso, essa é uma das projeções mais abordadas que nós temos nas provas. Tá? E você percebe que as regiões das elevadas latitudes, elas apresentam maiores deformações. Tá? Então as áreas de elevadas latitudes apresentam deformações. Isso é uma característica muito importante da projeção de Mercator. Tá? E outra questão interessante é a gente perceber que os países do norte, né, do hemisfério norte,
eles são mais destacados. Então, por isso é uma visão política, ideológica aí, né? E a gente chama, no caso, de visão eurocêntrica, já que é uma projeção datada do século XVI. E uma última característica é a questão dos paralelos e dos meridianos serem retos. Tá? Então, os paralelos e os meridianos, eles formam ângulos aí de 90 graus, portanto, formam ângulos constantes. E essa é uma das maiores contribuições que a projeção de Mercator traz para a cartografia, tá? O fato deles terem ângulos constantes. A segunda projeção é a projeção de Peters, para a gente conversar sobre. Essa é uma projeção um pouco mais recente, também de caráter geopolítico aí. O Arnold Peters, ele desenvolveu essa projeção em 1973. E a ideia dele foi destacar justamente os países mais pobres, os países que estão no hemisfério sul. Por conta disso, a gente utiliza uma expressão que essa projeção ela traz uma característica terceiro-mundista. Tá? Esse termo a gente não usa mais, terceiro mundo, né, desde o final da Guerra Fria, com o fim da teoria dos mundos. A gente não utiliza mais terceiro mundista, então eu sempre recomendo aos meus alunos que façam o uso da expressão terceiro mundista entre aspas. Tá? Acho que essa é uma característica aí para a gente discutir. Tá bom? Também apresentam paralelos e meridianos retos. E o interessante é que essa projeção, além de cilíndrica, ela é uma projeção, no caso, equidistante. Né? Por que equidistante? Ela mantém a área, mas distorce a forma. E você pode encontrar essa projeção também de ponta cabeça. Tudo bem? Ela pode ser representada assim em algumas provas, no caso. Olha, Mercator e Peters, sem sombra de dúvida, são as duas projeções mais importantes, as duas projeções mais abordadas em provas. É o básico, tá bom? Daqui em diante, vai ser aquele diferencial que eu vou trazer para vocês, tá bom? Então, a primeira aí é a projeção de Moeid. A projeção de Moeid, ela lembra um pouco da esfera térmica da Terra, né? Então ela lembra um pouquinho das zonas climáticas, quando a gente faz a definição dela. Ela é uma projeção que é muito confundida com a projeção de Robinson. Depois vocês vão observar que a projeção de Robinson ela tem os polos mais achatados. Quais as principais características de Moeid? Né? Ela tem aí as linhas retas dos paralelos, tá? Os paralelos são retos, e os meridianos são curvos. Então acho que é uma projeção bacana para a gente guardar. Depois nós temos a projeção de Good, que é a projeção de Good chamada de projeção interrompida, né, ou também conhecida como projeção descontínua. O que o Good ele faz nessa projeção? Ele retira algumas áreas oceânicas, né, justamente para poder destacar as áreas continentais. Tá? Então a ideia do Good é retirar algumas áreas que poderiam sofrer deformações, justamente para que ele possa trazer um pouco mais de exatidão para essas projeções cartográficas. Beleza? E por fim a projeção de Robinson. Acho que tem mais uma de Rosell depois. A projeção de Robinson, né, ela também tem paralelos retos, também tem meridianos curvos, mas no caso os polos eles são mais achatadinhos. Tudo bem? Ela é uma projeção aí cilíndrica e também uma projeção afilática. Tudo bem? Já que ela deforma tanto a forma, quanto deforma a área, quanto deforma os ângulos. Beleza? Bom, não tem a de Rosell, mas fica a dica para vocês aí procurarem caso vocês queiram. Bom, e daí a gente chega na questão da cartografia temática, né? A cartografia temática, vou pegar, por exemplo, o mapa do Brasil político, tá? Eu acho que tem vários elementos aqui importantes para a gente analisar. Por exemplo, uma das questões mais importantes para a gente, sempre, é o título, tá? O título ele sempre traz metade daquilo que eu preciso. Seja num gráfico, seja numa tabela, sempre observe o título. Bom, outra questão que é importante a gente observar é essa setinha aqui que indica o norte. Então eu não preciso descrever toda a Rosa dos Ventos. Eu coloco o quê? Uma setinha indicando o norte e você já vai saber onde é o leste, onde é o oeste, onde é o sul e onde é o norte para você estar observando. Tá? Outra questão que quase todos os mapas trazem, alguns não, tá? Você vai conhecer depois um que não tem. É a escala. Né? Escala é um item muito importante, um item bastante abordado aí em provas. Nós vamos discutir daqui a pouquinho a escala, beleza? Então esses são alguns dos elementos importantes que nós temos dentro da cartografia para que a gente possa fazer a leitura desses mapas. Bom, e
quem é, já volto para vocês, e quem é os mapas que não têm escalas? São as anamórfoses, tá? Anamórfoses, anamorfoses, né? Então, o que as anamorfoses elas fazem? Elas distorcem os mapas, justamente, né, elas deformam as áreas desses continentes, justamente para apresentar, para intensificar os dados de forma quantitativa, tá? Vamos dar uma lida no conceito e depois eu volto nessa explicação, tá? Anamórfoses geográficas ou cartográfica é uma forma de representação do espaço geográfico em que há distorção da proporcionalidade entre os seus territórios, entre a área, para adequá-los aos dados quantitativos que norteiam o mapa. Bom, vamos observar aqui, tá? A primeira imagem traz aí o PIB dos países. Então, eu fui legal com vocês, eu coloquei o título dessa anamórfose para vocês. Normalmente o vestibular não traz, normalmente o que o vestibular pede é justamente o título. Então, no primeiro mapa, é uma representação normal, né? Um mapa mundi normal, comum aí, para a gente poder observar. E o segundo é a anamórfose. Então, assim, se você não sabe localização de país, vai ficar muito difícil, tá? Essa anamórfose é uma anamórfose mais antiga, tudo bem, os dados já mudaram, mas eu vou utilizar ela mesmo assim para representar. Por exemplo, o Japão, tá? O Japão é um território pequenininho, né, aqui no extremo oriente do planeta. O Japão, ele se destacou, ele cresceu. Por quê? Porque os dados quantitativos dele relacionados ao PIB fizeram com que essa anamórfose destacasse o Japão. Olha o continente africano. O continente africano vai desaparecer. E olha os Estados Unidos, tá? Estados Unidos, ele simplesmente destaca-se mais ainda. Por quê? Porque é feita uma distorção em relação aos dados quantitativos apresentados, assim como o continente africano também. Desculpa, o continente europeu. Tá? Beleza? Então, aqui uma anamórfose para vocês. Esse é um outro tipo de anamórfose, né? Que traz aí a questão do investimento em tecnologias. Olha que louco, né? Você olhar isso também é um pouco antigo, mas serve para a gente usar. Ele destaca o Japão, ele destaca os Estados Unidos. Agora, olha o que acontece com o continente africano. Ele desaparece. Até Israel, que é pequenininho, né, acaba ficando quase o mesmo tamanho do continente africano. Continentes europeus também países europeus também vão se destacar aí, tá bom? Então essa é uma questão aí bem legal da anamorfose. Agora, a anamorfose, ela também pode fazer essa distorção com a sobreposição de cartas. Também é antigo, tá? Você pode perceber que a fonte aí é do ano 2000, tudo bem? Mas é uma anamorfose bacana, nós não tivemos mais outro tipo de, nos vestibulares, pelo menos eu não vi nenhum, que trouxesse esse tipo de comparação, e a produção e consumo de energia. Então, essa área aqui representa, né, essa corzinha, a produção de energia, e essa ao consumo. Vamos dar uma olhada nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um consumo muito grande e uma produção menor. Dá uma olhada, por exemplo, na França. Tá? A França tem um consumo gigantesco e uma produção menor. Olha o continente africano. Uma enorme produção e um consumo menor. A Arábia Saudita, uma enorme produção e um consumo menor. A Arábia Saudita sim, né? Península Arábica aqui, região do Golfo Pérsico em geral. E o Japão só consome, né? Então acho que aí mais um exemplo para vocês de anamórfose. Ou ainda temos aí a renda per capita, né? A renda média domiciliar per capita brasileira. Olha o Distrito Federal, olha São Paulo. E olha como os estados do Nordeste eles acabam desaparecendo. Beleza? Então, anamórfoses é uma questão bem importante para vestibular. O segundo assunto tem a ver com as curvas de níveis. Tá? Estamos indo já agora para a reta final. Vou desenvolver depois alguns exercícios com vocês para a gente poder observar melhor esses assuntos. As curvas de níveis, elas são linhas. Lembra que geografia sempre é conceitual, né? Então a gente precisa trabalhar com isso. Então, curvas de níveis são linhas que apresentam a mesma cota, ou seja, a mesma altitude, tá? A mesma cota altimétrica, a mesma altitude. Por exemplo, quando a gente observa esse desenho aqui, né, ele traz a representação de um pico, e esse pico, o ponto culminante, né, traz o valor de 243 metros. Então, a gente só consegue descobrir a parte mais alta desse desenho porque ele traz o valor do pico. Tá? Se não trouxesse o pico, a gente não saberia. Perceba que a distância entre as curvas aqui
é de 10 metros. Tudo bem? Então ele desenhou 200, 210, 220, 230, 240. Então isso representa o quê? Isso representa uma montanha, tá? Onde o centro é a parte menorzinha, né? E depois as curvas vão ampliando aí. Seria mais ou menos isso, tá? Uma representação de uma carta topográfica. Então uma carta, as curvas de níveis elas representam isso, essa questão do relevo, tudo bem? Com a variação aí das cotas altimétricas. Vamos dar uma olhada nesse exercício aqui, que daí dá para trabalhar com vocês mais um outro conceito bem legal. Perceba o seguinte, ó, quando as curvas elas estão bem próximas umas das outras, isso significa que a declividade é maior. Tá? Então pensa assim, ó, uma curvinha, deixa eu ver a câmera aqui, uma curvinha aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. O declive ele é mais acentuado. Agora, quando as curvas elas estão mais distantes umas das outras, a topografia apresenta um declive mais suave. Tá? Então essa é uma questão muito importante quando a gente trabalha curvas de níveis, porque ela traz aí uma questão inclusive que foi trabalhada na FUVEST. Para mim foi ontem, mas na FUVEST 2013. Tá? Então vamos dar uma olhada no exercício. Observe a carta topográfica abaixo, que representa a área adquirida por um produtor rural. Então, ele traz aqui, traz os dados, belezinha, observou, chique. Em parte da área acima representada, onde predominam menores declividades, o produtor rural pretende desenvolver uma atividade agrícola mecanizada. Em outra parte, com maiores declividades, esse produtor deseja plantar eucalipto. Cara, ele deu a questão para você. Olha que bonitinho. Ele falou assim, nas áreas de menor declividade, ele vai colocar o quê? Uma atividade agrícola mecanizada. Por quê? Porque você não vai colocar a máquina para subir um morro. Tudo bem? Então eu preciso de uma topografia mais plana para que uma máquina possa ir transitar. Agora, na área mais inclinada, eu posso fazer uma estrutura arbórea. Eu posso plantar aí, no caso, eucaliptos. Bom, considerando os objetivos desse produtor rural, as áreas que apresentam, respectivamente, características mais apropriadas a uma atividade mecanizada e ao plantio de eucaliptos estão nos seguintes quadrantes. Bom, então, para a gente desenvolver esse exercício, a gente precisa de duas coisas. Primeiro, da rosa dos ventos. Tá? Eu imagino que todos vocês tenham isso claramente na cabecinha de vocês. Tá? Não ficou muito bonito, mas vai dar para você entender. Bom, a primeira questão é essa, né? Conhecer a rosa dos ventos. A segunda questão é a gente compreender aquela questão das curvas próximas e curvas distantes. Então, olha, se as curvas aqui estão mais distantes, significa que eu posso colocar agricultura mecanizada. Por quê? Porque a topografia é mais suave. Ela está aqui, ó, justamente no noroeste dessa carta. Agora, quando você olha nessa região aqui, as curvas mais próximas, é onde eu posso plantar o eucalipto, ou seja, na região sudeste. Beleza? É uma questão simples, uma questão bem bobinha, bem facinha, para a gente trabalhar curvas de níveis aí. Beleza? Bom, e daí vamos para um outro assunto muito importante, daí tem alguns exercícios, já estamos indo para a reta final, tá? A escala cartográfica. Ó, escala cartográfica, primeiro de tudo, tem que saber o conceito dela, tudo bem? Então, escala é quando você faz uma representação proporcional do real no mapa, tudo bem? A palavra mais importante, sem sombra de dúvidas, é proporção. Escala é proporção, escala não tem unidade de medida. Tudo bem? Se seu professor falou assim, olha, isso aqui é centímetro, aqui é dota centímetro, está errado. Né? A gente até vai fazer pensando dessa maneira. Mas escala não tem unidade de medida. Escala é proporção. Beleza? Então, ó, escala numérica é uma forma de representar. Né? Nós temos duas maneiras de representar a escala. A escala numérica e a escala gráfica. A escala numérica, ela é bonitinha, ó. Ela é trazida, ela é feita dessa maneira aqui. Tudo bem? Proporção. Beleza? Isso é escala numérica. É representado assim. 1 por 10 mil. 1 por 30 milhões. 1 por 14 mil. 1 por 30 mil. Acabou. Isso é escala numérica. A escala gráfica, ela normalmente já traz a unidade de medida para você. Tá? E ela é representada a partir dessas unidades. Então, por exemplo, 1 centímetro representa 50 quilômetros no real. 2 centímetros no mapa representa
100 km. Né? Daí você vai trabalhar com regrinha de 3, é bem tranquilo nesse aspecto. Tudo bem? Bom, vamos lá então. E daí o que acontece? Acontece que eu tenho dois tipos de... eu tenho vários tipos de escala, né? Tem escala grande, escala média, escala pequena. Mas o mais importante é essa parte teórica da escala grande e da escala pequena. Tudo bem? Elas são inversamente proporcionais. Então, por exemplo, 1 por 14.000 é uma escala que eu usaria, por exemplo, para ver um bairro. Né? Quando eu olho a planta de um bairro, eu consigo ver as quadras, eu consigo observar se tem igrejinha, se não tem, a praça central, o nome das ruas. Né? Por quê? Porque ela é uma planta que ela foi feita numa grande escala. Né? O que significa isso? Significa que eu consigo ver detalhes, já que o denominador ele é menor. Tudo bem? Agora, numa escala de mapa mundi, eu usaria 1 por 30 milhões, 1 por 36 milhões. Eu não consigo ver nada. Eu consigo ver só o contorno aí dos países, né? E a delimitação, no caso, dos oceanos. Tudo bem? Então, a gente fala que quanto maior for o denominador, menos riqueza de detalhes tem. Essa parte teórica de escala grande e escala pequena, ela já foi abordada algumas vezes. Trouxe, inclusive, uma questão do Unicamp para a gente estar dando uma olhada. Tá? A segunda fase. Beleza, vamos fazer aí um exercício, tem alguns exercícios rapidinho de escala, porque o material nosso ele traz pouquinho e eu acho que a gente tem que pensar esse conteúdo de escala de uma maneira mais simples para poder avançar um pouco mais depois. Ó, um mapa de escala 1 por 300 mil, então 1 por 300 mil é 1 por 300 mil, eu posso adotar 1 centímetro é equivalente a 300 mil centímetros, 1 metro é equivalente a 300 mil metros, 1 quilômetro é equivalente a 300 mil quilômetros, mas normalmente, o que a gente faz? Normalmente, a distância do mapa, que está representada aqui, ela será dada em centímetro. E a distância real, ela será dada em quilômetro. É claro que essa imagem 1 por 300 aqui, né, 1000, ela está na mesma unidade de medida. Então, se eu adotar centímetro aqui, eu adoto centímetro aqui. A questão é que esse mapa deve ficar em centímetro, e a distância real deve ser transformada em quilômetros. Tudo bem? Não sei se ficou confuso, mas vamos lá. Bom, o mapa de escala 1 por 300 mil apresenta uma distância de 15 centímetros entre dois pontos A e B. Dessa forma, a correta distância entre esses dois pontos na realidade é... Bom, o que eu tenho que fazer? É muito simples, é só a regrinha de 3. Primeira coisa, vamos lá. Então, tem aqui, ó, 1 por 300 mil. Tudo bem? Eu vou adotar centímetro para cá e vou adotar quilômetro para a distância real. Para eu transformar quilômetros em centímetros, eu preciso fazer o quê? Dividir por 100 mil. Só isso. Divido por 100 mil, eu vou cortar os zerinhos. Então vai ficar 1 centímetro equivale a 3 quilômetros no real. Eu quero saber 15 centímetros, então a distância entre A e B é de apenas 45 quilômetros. Beleza? Esse é um exercício muito simples, um exercício básicozinho, só para a gente poder começar aí, tá bom? Ó, agora o exercício 2 é um exercício da Unesp, um exercício mais antigo. É um exercício que estava na apostila do objetivo, mas que saiu. Tá? E ele vai trabalhar um pouquinho com a área do quadrado. Então vamos lá. Sobre um mapa na escala 1 por 500 mil, tenciona-se demarcar aqui, ó, uma reserva florestal quadrada, apresentando 7 centímetros de lado. A área da reserva medirá no terreno. Então, o que você vai ter que fazer? O mesmo procedimento anterior. Ó, eu tenho lá 1 centímetro equivale a 500 mil centímetros. Tudo bem? Estou usando a mesma unidade de medida. Só que agora eu vou transformar esses centímetros em quilômetros. E para isso eu preciso fazer o quê? Dividir por 100 mil. Então, fechou. 1 centímetro equivale a 5 quilômetros. Portanto, 7 centímetros equivale a x. 35 quilômetros. Tudo bem? Como ele pede a área do terreno medida em quilômetro quadrado, fechou. 35 vezes 35 é igual a 1.225 km². Uma resolução tranquila também. Tá bom? Esse exercício também é um exercício antigo aí, é um exercício da Unesp, mas é um exercício muito bacana, porque ele vai trazer a nossa reflexão de maneira diferente. Ele quer que a gente dê a escala desse mapa. Ele é muito fácil, tá? Quando eles aparecem no vestibular, o pessoal acha difícil, mas depois a gente vai vendo que é tranquilo. Era uma questão que tratava de um assunto atual da época, que era a colisão anglo-americana e o Iraque, na época, 2003, tá? A figura representa o palco da guerra entre a coalizão anglo-americana e o Iraque. Beleza.
Usando as referências contidas na figura e considerando que a distância entre o centro de Bagdá, aqui, e o limite do último círculo fosse de 5 centímetros. Então, peraí, olha, a distância de Bagdá em quilômetros é justamente de 160 quilômetros. Mas isso equivale a 5 centímetros. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso encontrar a escala do meu mapa. Ó, se 5 centímetros equivale a 160 quilômetros, vou colocar os dois na mesma unidade de medida. Para isso, eu preciso fazer o quê? Multiplicar 160 quilômetros por 100 mil. Então, 5 centímetros equivale a 16 milhões de centímetros. Eu esqueci de colocar a unidade de medida aqui, tá? E aqui também. Bom, então 1 centímetro equivale a x. Fazendo a regrinha de 3, vai me dar que x equivale a 3 milhões e 200 mil. Então, 1 centímetro equivale a 3 milhões e 200 mil. Tudo bem? 1 centímetro no mapa. A 3 milhões e 200 mil centímetros no real. Beleza? Bom, e o último exercício, que é o exercício mais atual, é o exercício da Unicamp, bem bacana, né? Porque ele vai trazer um monte de coisa que a gente discutiu na aula hoje. Explique por que a Groenlândia e a Península Arábica, que possuem aproximadamente a mesma superfície em quilômetros quadrados no mapamundi acima, apresentam dimensões tão discrepantes. Indique qual é a projeção desse mapamundi. Então é o seguinte, ó, Groenlândia está aqui, Península Arábica está aqui. A primeira coisa dessas questões, né, discursivas é que a gente compreenda que as respostas têm que ser diretas, sem enrolação, tá? Eu sempre falo que um aluno de humanas tem que aprender a escrever com aluno de exatas, né? Porque o aluno de exatas ele é mais direto, ele é mais preciso. Tudo bem? O aluno de humanas ele floreia um pouco. Eu sei porque eu sou de humanas, tudo bem? Então, de maneira direta, vamos ver o que ele está observando. Qual é a projeção desse mapamundi? Ela é a projeção cilíndrica conforme de Mercator. Ah, Anderson, eu posso colocar só a projeção de Mercator? Pode. Eu posso colocar só a projeção cilíndrica e conforme? Não. Tá? Ele está perguntando qual é essa projeção. Então, ela é uma projeção de Mercator. Tudo bem? Se quiser, pode colocar a projeção cilíndrica de Mercator. Agora, por que a Groenlândia e a Península Arábica, que têm a mesma extensão em quilômetros quadrados, estão tão discrepantes no mapa? Porque essa projeção apresenta distorções nas áreas de elevadas latitudes. É só isso que a sua resposta tem que ter. Tá bom? Bom, na sequência, ele pergunta a letra B. Define a escala cartográfica. Está lá no início da aula, né? Então, a escala cartográfica é a representação proporcional do real no mapa. Acabou. E apresente, né? E diga se ela apresenta uma escala grande ou pequena. No caso, é uma escala pequena. Tá bom? Você já viu isso também. Então, ó, aqui tem um padrão de resposta. Tudo bem? Não tem que ser respondido dessa maneira. Só coloquei para você poder estudar depois. Bom, já finalizando, tá? Eu sei que já está longa a aula já. Um pouquinho sobre o SIG, sobre o Sistema de Informação Geográfica, né? Então, o SIG ele é composto basicamente aí, de 3 tipos de tecnologias, né? O primeiro é o sensoriamento remoto. O sensoriamento remoto ele vai aparecer na Unesp segunda fase. Essa questão é um pouco mais recente, né? E ele pergunta qual é a função do sensoriamento remoto, tá? O sensoriamento remoto ele monitora, por exemplo, índices de desmatamento, ele monitora focos de incêndio, também monitora os movimentos das massas de ar. Então ele tem aí uma infinidade de utilizações. O que seria esse sensoriamento remoto, na verdade? Seria o satélite. O satélite ele é um sensor passivo, né? Por que passivo? Porque ele capta aquilo que o Sol vai iluminar na Terra. É isso que a Unesp vai perguntar. Ela vai perguntar qual é o funcionamento, né? Como que funciona o sensoriamento remoto, essa questão do satélite. Então a gente tem que falar o quê? Que o satélite ele é um sensor passivo, tudo bem? E ele vai captar as imagens a partir do que o Sol ilumina, de tão sensível que ele é, tudo bem? Então o sensoriamento remoto ele é uma das primeiras questões que a gente tem dentro do SIG. O segundo é a questão do GPS. O GPS ele é extremamente importante, sistema de posicionamento global. O GPS ele foi desenvolvido com fins militares pelos Estados Unidos e na década de 90 foi disponibilizado para a sociedade civil. São cerca de 27 satélites que orbitam a Terra, nos mais diferentes planos orbitais. Se não me engano, acho que são 24 ativos, 3 são de reservas, ou por aí.
e eles ficam mandando os dados para a Terra, principalmente sobre coordenadas geográficas. Tudo bem? Então, associado ao sensoramento remoto ao GPS, a gente consegue fazer o geoprocessamento. Né? O geoprocessamento é quando a gente transforma todas essas informações, todos esses dados, né, nos mapas. Tudo bem? Então, um dos principais itens do geoprocessamento, de exemplo que a gente tem, é o Google Earth. Tudo bem? O Google Earth ele reúne todas essas informações aí. Beleza? Ó, depois tem aqui um pouquinho para vocês observarem sobre a história do GPS, né, como funciona o GPS para vocês. Tem um link aí, eu vou mandar aula para vocês. E daí, para finalizar, agora é o último assunto mesmo, tá? É rapidinho. São as representações temáticas. Isso tem aparecido bastante em prova, tá? De uma maneira assim, as pessoas às vezes têm um pouco de dificuldade de compreender. A representação temática, ela traz aí, primeira questão de 4 formas, tá? Quantitativa, qualitativa, ordenado e dinâmico. Quantitativo, então, representa as questões de quantidade. Você pode perceber que o primeiro mapa, o título dele é População por País em 2007. Então, o tamanho dos círculos representa quantidade. O mesmo ocorre aqui na população urbana do Brasil, nesse segundo mapa. Agora, o ponto de vista qualitativo, ele vai trazer informações mais precisas. E normalmente a gente tem o uso aí de vários símbolos. Tudo bem? Então, como por exemplo, no primeiro ele fez o uso de cores para representar os mapas dos biomas, né, os domínios brasileiros. E o segundo fez o uso de símbolos para determinar o que ele gostaria de apresentar aí. Tá? Portanto, ponto de vista qualitativo. Na sequência, a questão de ordem. Normalmente a questão de ordem ela pode ser muito utilizada aqui com essas cores preto, cinza, né, o mais clarinho, o branco, para mostrar ordenamento. Assim como nessa outra, ele apresenta a rede urbana a partir de alguns símbolos, mas que também trazem o sentido de ordem, não o sentido de qualidade. E por fim, uma maior flexibilidade aí que nós temos nos mapas, que são as aplicações dinâmicas. Beleza? Olha pessoal, eu espero que vocês tenham aproveitado um pouquinho a aula, que eu tenha contribuído um pouquinho para vocês com as informações. Estou à disposição. Para quem não é meu aluno, galera de Uberaba aí, no caso, eu disponibilizo meu e-mail para vocês. Fiquem à vontade para me escrever, tá bom? No mais, um forte abraço para vocês e tudo de bom aí. Até mais.